Quarta, 6 de dezembro, verso para memorizar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Apresentando um novo Deus. Quando Paulo conseguiu a atenção dos pensadores em Atenas, ele deduziu sua audiência para o Deus do céu. Pergunta 4. Que abordagem Paulo usou para alcançar aquelas pessoas? Atos 17, 24 ao 27. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo o que supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Para um povo que se importava o suficiente com coisas espirituais para construir um altar para um Deus desconhecido, as palavras de Deus eram intrigantes. Um Deus criador, que não habita em um templo, não precisa de nada dos seres humanos, mas em vez disso supre as necessidades humanas. Para uma cultura imersa na mitologia grega, na qual os deuses eram imprevisíveis, egoístas e cruéis, a ideia de um Deus como aquele que Paulo descreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante, e os homens do Areópago deram seus primeiros passos em direção a um Deus de amor. O fato é que esse Deus que eles não conheciam poderia ser conhecido. Na verdade, ele deseja ser conhecido também. Provavelmente, Paulo falou mais tempo no Areópago do que poucas palavras que Lucas compartilhou nessa história. Parece razoável, por questão de espaço, que Lucas apenas resumiu o discurso de Paulo. Se isso fosse verdade, então cada um dos conceitos que lemos até agora, Paulo provavelmente explicou com mais detalhes. Agora vamos dividir o discurso de Paulo em conceitos. Primeiro, Paulo elogiou a consciência espiritual deles e a sinceridade. Segundo, em seguida, ele mostrou que havia estudado a crença deles e que encontrou algumas coisas que respeitava no que havia aprendido. Terceiro, depois que ele compartilhou uma coisa específica que havia descoberto em seu estudo da religião deles, que eles admitiam não entender. Quarto, depois disso ele compartilhou o aspecto de Deus que ele sabia que eles desesperadamente precisavam, que é o fato de que Deus existe e que ele os ama e não está distante. Quinto, finalmente, no final de seu discurso, Paulo passou a alertá-los sobre o que significa rejeitar o conhecimento desse Deus que eles ainda não conheciam. Paulo os levou até onde podia, com base no que sabia sobre o que eles acreditavam. Se pudesse levá-los até ali, estava fazendo um bom progresso. Em seu argumento, Paulo recorreu ao mundo criado e ao Criador. Porque essa é uma abordagem boa, pelo menos como um começo, como a maioria das pessoas? O que há no mundo criado que aponta para Deus?